Introdução ao Evangelho segundo Mateus. Desde o segundo século da era cristã, a tradição da Igreja atribuiu ao apóstolo Mateus a autoria do Evangelho que aparece em primeiro lugar nas várias edições da Bíblia. Eusébio, em sua obra História Eclesiástica, no início do século IV, já trazia citações de Papias, bispo do século II, de Irineu, bispo de Leão e de Orígenes, grande pensador cristão do século III. Todos os pais da Igreja, como ficaram conhecidos os notáveis discípulos de Cristo e teólogos dos primeiros séculos, concordam em afirmar que este evangelho foi escrito ou narrado a um amanuense, pessoa habilidosa com a escrita, primeiramente em aramaico, hebraico, falado por Cristo e pelos jovens judeus palestinos de sua época, e depois traduzido para o grego. Apesar das muitas evidências sobre a existência do original em aramaico, todas as buscas e pesquisas arqueológicas somente encontraram fragmentos e cópias em grego. Entretanto, os principais estudiosos e teólogos do mundo não duvidam que o texto grego que dispomos hoje em dia é o mesmo que circulou entre as igrejas a partir da segunda metade do século I depois de Cristo. Ainda que não apresentando explicitamente o nome do autor, o Evangelho segundo Mateus fornece pelo menos uma grande evidência interna que confirma sua autoria defendida pelos pais da Igreja. A história da narrativa de um banquete ao qual Jesus compareceu em companhia de grande número de publicanos e pecadores, pagãos e judeus que não guardavam a lei e as determinações dos líderes religiosos da época. É descrita na passagem que começa com as seguintes palavras em grego original transliterado: Kai egeneto autou anekeimon etei, oikai, ou seja, e aconteceu que estando Jesus em casa. Considerando que os últimos três vocábulos significam em casa, o trecho sugere que o banquete fosse oferecido na casa de Jesus. Contudo, a passagem paralela em Marcos, capítulo 2, versículo 15, revela que essa festa aconteceu na casa de Levi, isto é, Mateus Levi. O texto em Marcos aparece assim transliterado: na casa dele. O sentido alternativo de Mateus 9:10 esclarece que em casa quer dizer na minha casa, ou seja, na casa do autor, e isto concorda perfeitamente com Marcos e com os fatos apresentados em todos os 4 evangelhos. Mateus, que tinha por sobrenome Levi e cujo nome significa dádiva do Senhor, era um cobrador de impostos a serviço de Roma, mas que abandonou uma vida de avareza e desonestidade para seguir Jesus, o Messias. Em Marcos e Lucas é chamado por seu outro nome, Levi. O principal objetivo do Evangelho segundo Mateus é relatar seu testemunho pessoal sobre o fato de Jesus Cristo ser o Messias prometido no Antigo Testamento, cuja missão messiânica era trazer o reino de Deus até a humanidade. Esses 2 grandes temas, o caráter messiânico de Jesus e a presença do reino de Deus, são indissociáveis e devem ser analisados sempre como um todo harmônico. Cada qual representa um mistério, uma nova revelação do plano remidor de Deus. Antes do grande evento da vinda do Messias, como Filho de Deus, também chamado no Antigo Testamento e pelo próprio Jesus de o Filho do Homem, um triunfo e grande glória entre as nuvens do céu, a fim de esclarecer seu reino sobre o planeta todo, terá em primeiro lugar de vir sob a mais absoluta humildade entre os homens na qualidade de servo sofredor, cônscio de que sua missão será dedicar a própria vida em sacrifício voluntário a favor da humanidade, especialmente dos que, crendo em seu nome, se arrependerem de seus pecados, nascendo para uma nova vida. Esse é o mistério da missão messiânica. Era um ensino completamente desconhecido para os judeus do primeiro século da nossa era. Hoje, a maior parte dos cristãos que leem o capítulo 53 de Isaías não sentem qualquer dificuldade em identificar a pessoa de Jesus Cristo como o Messias prometido.
Entretanto, os judeus não observaram com cuidado a descrição do servo sofredor e deram mais atenção às promessas de um Messias que viria com grande poder e glória, o que realmente está registrado no contexto dessa passagem, Isaías 48:20 e 49:3. Por esse motivo, os judeus do primeiro século esperavam ansiosamente pelo filho de Davi, um rei divino, uma vez que os reis humanos já haviam provado sua incompetência e limitação. O Filho de Deus e Rei governará o reino messiânico. Nesse dia, todo pecado e mal serão extirpados da terra e a paz e a justiça prevalecerão. O Filho do Homem é um ser celestial a quem está entregue o governo de todas as nações e reinos da terra. O mistério do reino é semelhante e está intimamente ligado ao mistério messiânico. No segundo capítulo do livro do profeta Daniel, temos a descrição da vinda do reino de Deus em pinceladas vigorosas e impressionantes. Todo poder que fizer resistência à vontade do Senhor será aniquilado. O reino virá todo completo de uma só vez, varrendo da sua frente todas as hostes do mal e todo o império contrário a Jesus Cristo. A terra será toda transformada e uma nova ordem universal e perfeita será instaurada. Portanto, tanto a mensagem de Cristo como a sua pessoa foram totalmente incompreendidas pelos seus compatriotas e contemporâneos em geral, incluindo os próprios discípulos. Todavia, a nova revelação sobre o propósito de Deus é que o reino deveria vir em humildade e doação, poder espiritual antes de vir em plena glória triunfante. Mateus deixa claro que deseja apresentar uma ordem histórica, o nascimento, ministério, paixão e ressurreição de Jesus Cristo. Para tanto, ele reúne os fatos em 5 grandes discursos proferidos pelo Senhor: o chamado Sermão da Montanha, a comissão aos apóstolos, as parábolas, o ensino sobre humildade e perdão e a palavra profética. Mateus cita várias passagens e profecias extraídas do Antigo Testamento e, de fato, interpreta essas profecias como tendo absoluto e certeiro cumprimento em Jesus Cristo. Tudo é escrito e ensinado de um modo que seria para o judeu do século I prova irrefutável, a qual a igreja cristã adota até os nossos dias. Embora alguns estudiosos considerem a forte possibilidade de o Evangelho segundo Mateus ter sido escrito na Antioquia da Síria, as evidentes características judaicas do texto original apontam sua geração para alguma parte da antiga Palestina. Considerando o fato de a terrível destruição de Jerusalém, ocorrida por volta do ano 70 depois de Cristo, ser ainda considerado um acontecimento futuro, e que Mateus, assim como Lucas, terem sido beneficiados pela leitura dos escritos de Marcos, podemos entender que as primeiras cópias do livro de Mateus circulam entre os irmãos da recém-igreja cristã, chamada de Igreja Primitiva, quando a igreja era uma grande parte judaica e o evangelho pregado quase que exclusivamente aos judeus, por volta dos anos 50 e 60 da nossa era. Esboço geral de Mateus. Primeiro, nascimento e infância de Cristo, o Messias, a genealogia de Jesus, o anúncio do seu nascimento, a adoração ao bebê, filho do homem, o Salvador, permanência de Jesus no Egito. Segundo, prelúdio do ministério de Jesus Cristo. João Batista e seu ministério preparatório para Jesus, o batismo de Jesus Cristo, a grande tentação de Jesus. A investidura do Senhor. 3. O ensino do Rei Jesus Cristo. A proposta da vida no reino, os princípios espirituais para se viver no reino, a Torá e a lei de Moisés, a lei sobre o assassinato, a lei sobre o adultério, a lei sobre o divórcio, a lei sobre os votos, a lei da não resistência, a lei do amor. 4. Aspectos práticos da vida do reino, sobre as esmolas
e a Judas, sobre a oração, sobre a disciplina espiritual do jejum, sobre o dinheiro, sobre a ansiedade e preocupações, sobre o juízo, sobre a prudência, sobre a oração, sobre o trato com outras pessoas, sobre o caminho estreito do reino. 5. Demonstração da soberania de Jesus, poder sobre a impureza, poder sobre a distância, poder sobre as enfermidades, poder sobre os discípulos, poder sobre a natureza, poder para perdoar pecados, poder sobre a lei e as doutrinas, poder sobre a morte, poder sobre as trevas, poder sobre os demônios, poder sobre as doenças da alma e do corpo. 6. A grande missão do Rei Jesus. A missão é anunciada, a missão é comprovada, o consolo aos discípulos de João, a condenação das cidades infiéis, a convocação dos discípulos para si, as controvérsias sobre o uso do sábado, o pecado imperdoável da incredulidade, alguns sinais extraordinários, relacionamentos transformados. 7. A missão tem seu objetivo ampliado. A parábola do semeador, a parábola do trigo e o joio, a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, a parábola do trigo e do joio é explicada, a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola de grande valor, a parábola da rede, a parábola do pai de família. 8. A missão sofre fortes ataques. Pelos conterrâneos do rei, por Herodes, seguido de milagres, pelos escribas e fariseus, seguido de milagres, pelos fariseus e saduceus. 9. A teologia prática de Jesus, o Messias, quanto à sua igreja, quanto à sua morte, quanto à sua glória, quanto à sua traição, quanto a impostos, quanto à humildade, alimentar uma fé pura e simples. Sincera preocupação com os perdidos, disciplina e restauração entre os crentes, disposição para perdoar tudo e sempre, quanto aos dramas humanos, problemas físicos, divórcio e novo casamento, quanto às crianças e os pequenos na fé, quanto ao acúmulo de riquezas, quanto ao reino, recompensas no reino, reconhecimento do reino, graduação e promoção do reino. 10. A proclamação do Rei Jesus. O poder do Rei Jesus, a aclamação do Rei Jesus, a purificação realizada pelo Rei Jesus, a maldição da figueira, o desafio ao Rei Jesus, as parábolas do Rei Jesus, quanto à rebeldia de Israel, a retribuição a Israel, a rejeição de Israel, os pronunciamentos do Rei Jesus, em resposta aos herodianos, em resposta aos saduceus, em resposta aos fariseus, questionando os fariseus. Contra os doutores da lei e fariseus, contra a cidade santa, Jerusalém. 11. As terríveis profecias do Rei Jesus. A destruição do templo, as indagações dos discípulos, os grandes sinais sobre o final dos tempos, o sinal do glorioso retorno de Jesus, parábolas ilustrando as profecias, a figueira, os dias de Noé, os companheiros, o pai de família atento, o servo leal, as 10 virgens, os talentos. O grande julgamento dos gentios. O sacrifício do Rei Jesus por nossa salvação. O 12. A preparação da paixão, a Páscoa da paixão, a traição predita, os interrogatórios e julgamentos diante do sumo sacerdote, perante o sinédrio, respondendo a Pilatos, a crucificação, martírio e humilhação, Jesus entrega a sua vida, o sepultamento. 13. A ressurreição e a comissão do Rei Jesus. O triunfo de Jesus sobre a morte. A conspiração alegada. A grande comissão dos discípulos.